Victor? Pode começar, já liberei. Então tá joia. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento, mais uma webinar realizado pelo Sindicomes SCTC, sendo esse no ano de 2021 o terceiro evento, na qual nós preparamos um tema de extrema relevância devido a várias mudanças que vêm acontecendo com o mercado no âmbito aduaneiro, que nada mais é o estudo de ganhos financeiros para o EA. Muitos de vocês que estão aqui presentes neste momento, e vocês também que vão assistir esse conteúdo assim que nós subirmos no canal do YouTube do TV Sindicomes ACTC, e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, para que o Google entenda que esse conteúdo ele é relevante para que ele possa subir em todas as plataformas, ok? Então, dentro dessa questão, nós separamos esse tema porque muitos têm ouvido, alguns têm tido resistência, algumas empresas têm tido a necessidade, mas muitas das vezes aí a programação financeira para fazer a implantação. Em que momento que eu implanto? Em que momento que realmente a minha empresa vai fazer parte do programa de operador econômico OEA da Receita Federal e melhorar as minhas operações, trazendo mais segurança, mais economia, mais estabilidade e previsibilidade para o meu cliente, para o meu dia a dia nas operações. Então, dentro deste tema, estudo de ganhos financeiro, OEA, nós convidamos o nosso amigo, parceiro da empresa Portório, o Dr. Walter Thomas, sócio fundador da Portório, com mais de 30 anos de experiência, bagagem aí no comércio exterior, na logística, na parte de consultoria. O Walter, ele é membro consultor da OAB de São Paulo e da Comissão de Direito Aduaneiro e de Direito Marítimo, auditor internacional da BASC e, claro, ele é homologado na parte aí, juntamente à Receita Federal, com relação ao programa OEA. Ele é um dos nossos professores do programa OEA, junto ao Sindicomes ACTC, na qual nós trazemos aí a capacitação na conformidade em segurança, tanto a parte também do programa em conformidade, e no curso que nós lançamos recentemente, voltado para o despachante aduaneiro, que quer se adentrar, que quer entender, compreender como é que funciona o programa de qualificação aí, o programa do operador econômico OEA. Seja muito bem-vindo, Dr. Walter, e todo o time daqui da Thomas Logistics e da Portório que está aqui presente, e o professor Cassano, convidado do nosso amigo e parceiro, Walter Thomas, tá? O professor Cassano, ele tem experiência empresarial na área de comércio internacional, tendo atuado em principais trades companies aí, grandes, de grande porte. Ele é consultor empresarial na área de finanças internacionais, na área de gestão, ele é professor, ele é pesquisador de temas voltado à parte da internacionalização de empresas e de regulação econômica internacional. E eu sou Ana Walcher, assessora de comércio exterior aqui do Sindicomes ACTC, tenho 22 anos de experiência na área de comércio exterior, sou mestre em administração de empresa, especialista em logística, marketing e também câmbio, e estou aqui para trazer o melhor para vocês, e nada melhor do que a gente começar a falar sobre o programa econômico autorizado. E aí eu passo a palavra para os nossos palestrantes convidados, o Dr. Walter Thomas Júnior e o professor Cassano. Passo a palavra para vocês, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Se o Walter me permitir, não é pela cor dos meus cabelos, mas aliás, a cor dos nossos cabelos não significa nada, né, Walter? Mas eu gostaria de começar porque a minha parte neste estudo que nós fizemos, um estudo denominado Benefícios Econômicos da Implantação do Programa Operador Econômico Autorizado no Brasil. Desculpem, boa noite a todos, é muita satisfação estar aqui com vocês, do Sindicomes,
Espero que esse evento seja bastante elucidador e contributivo para todos que estão nos assistindo. Eu estava dizendo, então, que nós realizamos esse estudo e coube a mim, nesse estudo, contextualizar o tema e também dar a fundamentação teórica que um estudo desse nível requer. Então, como a minha fala é mais curta, eu vou iniciar essa apresentação falando para vocês de um contexto onde o operador econômico autorizado se insere para a melhoria das atividades de embarque e desembarque de mercadorias aqui no Brasil e de onde se originou isso, né? Então, eu vou fazer um breve relato histórico só para a gente contextualizar melhor e entender a importância que esse instrumento tem para as atividades de comércio exterior no Brasil. Nós vamos retroceder o final do século passado, mais precisamente no início da última década. Perdão. O mundo passou a se orientar economicamente por um processo de globalização que pegou muitas empresas e muitos países de surpresa, demorou um certo tempo para que houvesse uma adaptação a esse processo, de tal forma que quem saiu na frente, evidentemente, teve maiores vantagens. A China é o maior exemplo de país que levou ou que absorveu as vantagens que o processo de globalização ofereceu lá no início dos anos 90. Muito bem. A partir do processo de globalização, então, as empresas que atuaram e que atuavam no comércio internacional passaram a ter como preocupação e como estratégia de atuação a redução dos seus custos e, consequentemente, do seu preço final de venda e a oferta de produtos de melhor qualidade. Isso trouxe uma revolução para as empresas. Muitas empresas brasileiras que estavam acostumadas a oferecer produto de qualidade inferior a preço superior tiveram que se reorganizar. Muitas delas se fundiram, muitas delas foram vendidas para grandes grupos internacionais e outras não resistiram a esse processo, né? Passados algum tempo, alguns anos, as empresas já enxutas passaram a ter que se preocupar com o desenvolvimento tecnológico. Então, o que anteriormente era apenas uma questão de ajuste ao processo de globalização passou a ser uma necessidade. Então, o avanço tecnológico passou a ser uma perseguição das empresas para que elas pudessem se manter no mercado internacional. Muitas empresas brasileiras não conseguiram resistir a esse processo. Então, o que nós estamos vendo na pauta de exportações do Brasil é uma redução muito significativa de produtos industrializados. Felizmente, né, em contrapartida, os produtos do agronegócio assumiram a dianteira da pauta de exportações do Brasil. Se nós formos ver os 10 produtos mais exportados, pelo menos 8 ou 9 são originários do agronegócio. Depende de como nós consideramos o complexo soja e etc. Né? Não precisamos entrar nesses detalhes. O fato é que as empresas brasileiras, mesmo aquelas competitivas, tanto em qualidade como em preço, esgotaram a sua capacidade de ajuste. E, mesmo assim, ainda com muita dificuldade para participar do comércio internacional. É daí, então, que vem
uma percepção do governo brasileiro em autorizar a instalação do operador econômico autorizado, no sentido de oferecer uma redução de custos nas operações de movimentação internacional de mercadorias. Então, o operador econômico autorizado passa a ser uma oportunidade, digamos assim, para todos aqueles agentes que atuam na cadeia logística do comércio internacional, comércio exterior, importadores, exportadores, transportadores e agentes de carga, a disporem de um instrumento que facilitaria e que facilita, sem dúvida nenhuma, e o Dr. Walter vai demonstrar isso ao longo da exposição do nosso material, do nosso estudo, né? Oferece uma prioridade na liberação das operações de comércio exterior. Vejam, quando nós estamos falando em prioridade na liberação, nós não estamos dizendo que estará dispensado o despacho aduaneiro, não é isso. É que o despacho aduaneiro deverá ser feito com maior agilidade. Então, esta oferta governamental, que foi regulamentada agora em 2020 pela Instrução Normativa 1980 da Receita Federal, visa oferecer para os setores industriais, principalmente, que demandam bens intensivos em capital. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que aquelas empresas que importam partes, peças, componentes em grande escala, além do custo da nacionalização desses produtos, também tem que lidar com as tarifas e os custos alfandegários medidos em reais ou em dólares, como quiserem, mas principalmente em tempo gasto para a liberação dessas mercadorias. Então, o objetivo desse nosso estudo foi exatamente constatar que a redução de tempo e de custos no processo de importação, através de um programa operador econômico autorizado, vai oferecer, além de ganhos de eficiência, sem dúvida nenhuma já é uma vantagem muito interessante, a obtenção até de ganhos monetários muito expressivos. Então, este é o contexto que nós utilizamos para desenvolver esse estudo. Logicamente, todo o trabalho desta natureza, ele necessita de uma fundamentação teórica. Então, nós buscamos alguns autores que pudessem dar respaldo a essa novidade chamada operador econômico autorizado aqui no Brasil, né? E nós vamos perceber que lá atrás, no início do processo de globalização, em 1996, mais precisamente, dois autores, Bauer-Sox e Claus. Bauer-Sox é considerado o pai da cadeia do supply chain management, né, da cadeia de suprimento. E eles, nesse estudo de 1996, de forma muito sintética, né, eles afirmaram que um processo eficiente, um processo logístico eficiente, traz inúmeras vantagens às empresas, mas para isso precisam estar dotados de instrumentos modernos de gestão. Vejam que isso está sendo falado lá em 1996, ou seja, nós estamos em 2021, olha quanto tempo isso já vinha sendo falado. Um pouco mais à frente, em 1999, outro grande autor
da cadeia de suprimentos, do supply chain, Christopher, ele observou que, além da atratividade dos produtos competitivos, os anúncios criativos, o marketing, os clientes também desejam que as empresas se ajustem às suas necessidades, às necessidades dos clientes, e que sejam desenvolvidas estratégias para atendê-los da melhor e mais rápida forma. Vejam que nós estamos praticamente entrando no século XXI, em vias de entrar no século XXI, e já se falava, em encerramento do século XX, já se falava em agilização da entrega de mercadorias. Não é? Então, isso vai mais à frente, né? Um outro conjunto de autores, Hilsdorf, Rotandaro e Pires, em 2029, eles perceberam e demonstraram que a capacidade de atendimento ao cliente em prazos mais curtos passou a ser uma ação muito valorizada pela clientela global. Então, olha como a questão da competitividade já não é mais apenas a qualidade do produto, o preço do produto. O atendimento ao cliente, seja pela entrega ou seja pelo pós-venda oferecido, isso passa a ser um ponto importantíssimo para a empresa que quer atuar em todo o mundo, né? no mercado global. Avançando um pouco mais, em 2013, nós fizemos uma busca na literatura, não encontramos nada mais recente. Nós nos deparamos com um importante estudo feito por Himmels e Schauer, em 2013, que demonstraram que os custos de atraso nas operações de comércio exterior trazem uma perda muito significativa, né? Então, se houver uma redução nesses custos de operação no comércio exterior, vai ser muito importante para as empresas, tanto que estejam exportando como importando. Então, na primeira etapa desse estudo do Himmels e Schauer, eles estimaram o custo de um dia de atraso. O Dr. Walter vai utilizar muito isso, eu só estou falando assim de forma muito sintética, preparando o terreno para a apresentação que o Dr. Walter irá fazer, né? Então, o custo de um dia de atraso para produtos importados foi estimado nesse estudo do Himmels e Schauer como um adicional que varia entre 0,6% a 2,1% do valor da carga comercializada. Então, se nós, hoje, no mercado internacional, estamos preocupados com qualquer coisa depois da vírgula, isso já faz diferença na competitividade de produtos e de empresas, imaginem pouco mais de 0,5% até pouco mais de 2% de acréscimo de custo na liberação de carga para a empresa que ou estiver exportando ou estiver exportando. De forma que o operador econômico autorizado ele oferece às empresas a redução desses custos, né, de forma que possa melhorar a competitividade de forma geral, tanto para quem importa um componente que irá agregá-lo para exportá-lo posteriormente, isto tem significatividade. E para quem estiver exportando também,
de fabricação própria, também terá um ganho muito significativo. Eu espero que vocês tenham acompanhado da melhor forma possível a minha fala. De qualquer maneira, estarei pronto para responder eventuais dúvidas ou questões que queiram fazer ao final desta nossa apresentação. Agradeço a atenção. Passo a palavra, então. Posso passar para o Dr. Walter ou você quer falar alguma coisa antes, Ana? Não, pode passar para o Dr. Walter. Obrigada, professor Walter, Cassano. Eu que agradeço. Dr. Walter, a bola está com você. Muito obrigado. Inicialmente, eu queria fazer aqui uma pequena correção, né? Eu acabei ficando com essa coisa de doutor por conta da OAB, mas é uma generosidade aí da Comissão de Direito Aduaneiro que acaba me perpetuando ali, né? E já tem algum tempo que eu estou lá. De fato, doutor aqui nós temos o doutor Cassano, que tem doutorado, certo? É um acadêmico de muitos anos militando nessa área, foi coordenador do curso de comércio exterior no Mackenzie durante também muitos anos, é um professor, foi meu professor, né, e foi meu colega. Então, se alguém merece essa titulação, né, que não seja uma titulação emprestada, é ele. Né? Aqui estamos falando aqui né, aqui no Sindicomes, eu estou com os meus colegas, né, de trabalho, sou despachante aduaneiro, né, atuo mais na área de consultoria e acabei me apaixonando pelo programa OEA e tive também um grande apoio quando levei essa ideia para o generosíssimo professor Cassano, lá no Mackenzie, que me falou, olha, você de repente tem aí um trabalho, né, para apresentar no seu mestrado, e foi assim, o meu guru para isso daí. Né? Já escrevemos juntos, o professor Cassano já participou de inúmeras bancas, né, não só da parte de graduação, como também na pós-graduação, não é isso? E até foi meu convidado até para participar da minha banca, infelizmente acabou não acontecendo, mas era meu convidado, e sempre é uma honra estar com ele. Queria agradecer a Ana, do Sindicomes, por essa parceria, né, o presidente do Sindicomes também, né, e assim, agradecer a presença aí dos colegas e tratar já especificamente do tema, né? O que acontece? Nessa relação, nesse trabalho, foi verificado a ideia dos dois pesquisadores era verificar por que estava havendo um desvio no fluxo logístico, porque as operações aéreas cresciam mais do que as operações marítimas proporcionalmente. É lógico que o principal fluxo de comércio internacional ainda é a via marítima e principalmente no Brasil. Só que o comércio internacional por via aérea cresce muito mais, né? E no período verificado cresceu 4,8 vezes mais do que o transporte marítimo. E isso foi por conta de toda esta introdução apresentada pelo professor Cassano, esta necessidade, e aí começam a surgir, né, todas aquelas teorias, né, que nos espremem aí na área do Comex, né, que é o just in time, o Kanban, é toda esta lógica de você ter a mercadoria, as ilhas de produção que as montadoras criam, né, você ter a mercadoria à disposição exatamente no momento da produção, né, e você reduzir ao máximo o nível de estoque, né, a trabalhar no plano teórico do estoque zero, né, em que a mercadoria entra, ela já vai ser
vai participar da produção, ela entra como insumo, vai participar da produção e vai ser vendida. Ou mesmo entra e já vai ser destinada à distribuição e venda, né, o quanto antes, né? Bom, e com isso, eles, então, verificaram dentro de 5.000 produtos qual o impacto que isso estava havendo e por que as empresas estavam optando por um transporte que nós sabemos muito mais caro e limitado, que é o aéreo, em relação ao marítimo. E descobriram, então, este ganho, né? E esse ganho a gente pode distribuir em alguns ganhos de custo, né, específicos. Vamos lá. Antes disso, desculpa, eu vou passar algumas informações aqui de um estudo feito pela CNI, né, que demonstra uma redução entre operações feitas por não OEAs e OEAs, certo? Esse estudo foi feito em 2016, entre 2016 e 2017, e deu uma redução de quase 90% no tempo de liberação das cargas. Depois disso, a Receita Federal tinha apontado em 2018, ela apontou que no DW aduaneiro, a redução era em torno de 80%. Né? Isso está lá, inclusive, no Perguntas e Respostas do QAA, dentro do site da Receita, num ambiente específico do OEA, né? Mas é específico, mas está destinado ali ao público, é aberto. Biblioteca OEA, você acha isso, né? Depois disso daí, a Receita, pressionada pelos nossos parceiros internacionais, ela teve que fazer um estudo robusto dos tempos de liberação portuários, aéreos e rodoviários, né? O Time Release Study, que foi entregue em abril de 2020. Esse estudo foi patrocinado, inclusive, por um fundo do governo inglês, teve, durante o lançamento, teve a participação do embaixador inglês e tudo, porque os parâmetros que a Receita Federal usava não eram parâmetros compatíveis com que as aduanas, né, do resto do mundo, as aduanas congêneres, né, dos Estados Unidos e principalmente da Europa usavam. Havia alguns índices ali meio expurgados de tempo, né? E esse estudo, então, chegou à conclusão de 83% na redução de tempo entre uma operação de um OEA e não OEA, certo? Bom, isso colocado, vamos dar uma olhadinha, que custos são esses que se reduz? E isso nós fomos buscar também num excelente trabalho que foi feito pelo atual secretário de Comércio Exterior, lá quando apresentou a tese dele de doutorado, né? E um trabalho que ele desenvolveu, mais um grupo de pesquisadores para a CNI. Depois as referências disso tudo a gente pode passar para vocês, e também estão neste artigo, na íntegra, que foi publicado pelo Sem Fronteiras da Aduaneiras. Nós publicamos agora na Aduaneiras e lá tem também toda a referência bibliográfica. Mas que custos são esses? Os custos de estoque, os custos operacionais e os ganhos com previsibilidade e disponibilidade das mercadorias. Antes disso, né, era importante a gente situar a nossa condição aqui no Brasil. No Brasil, nesse estudo da CNI, ele apresenta números alarmantes de custos de atrasos portuários. Nós temos, na importação, um custo de 14,07% sobre o valor da mercadoria CIF de atrasos portuários. Os países, vamos dizer, que estão melhor ranqueados, têm esse custo que não ultrapassa 3,5%. Tá? Então, vamos fazer um outro comparativo desse número também, que eu acho que é importante.
O modal da alíquota nossa de imposto de importação é 7,4%. 7,4% é o modal das alíquotas de imposto de importação do Brasil. Lembrando que nós estamos atrasadíssimos no processo de redução das alíquotas de importação. Nós usamos alíquotas de importação, certo? Muitas delas estão pontuadas já de 20 anos. Tá? Então, nós temos as mais altas alíquotas de imposto de importação do mundo. A bem da verdade, nós não somos os maiores em tributar o comércio exterior. Né? Ganham da gente a Venezuela e a Bolívia. Certo? A Bolívia que, inclusive, conseguiu, por incrível que pareça, nesses 20 anos, aumentar em 2 pontos percentuais o modal. Né? Mas está muito próximo do nosso. Né? Isso é uma coisa absolutamente fora da realidade de uma globalização. O Brasil não consegue se inserir como um cluster de produção, porque aqui as operações são caríssimas, não só tributárias, como também os custos, né? Os custos portuários, de atrasos portuários e atrasos aeroportuários. Nós estamos a 70 quilômetros, a sede do sindicato da Havaianava está a 70 quilômetros do porto mais caro do mundo, que é o Porto de Santos. Aqueles 14 quilômetros de Cais são o porto mais caro do mundo. Tá? E quem opera no comércio internacional sabe disso. Eu vi outro dia uma comparação que eu achei maravilhosa e assustadora. O preço de um container, a estadia que você tem de um container, certo? Lá no Porto de Santos, numa mercadoria, num custo médio de $50 mil, você consegue utilizar a mesma metragem cúbica no melhor hotel da cidade de Santos. Só que você tem o café da manhã incluído. Tá? É o mesmo preço, quando não é mais caro você deixar aquele container no porto. E é caro, a gente sabe, por conta da ineficiência. E uma parte desse problema foi bem mapeada, e há anos a Firjan trabalha com uma pesquisa de verificação com os exportadores e importadores sobre a qualidade da movimentação de carga e disparado ganha sempre o problema da burocracia, tá? Os atrasos e tudo. E, para complementar, né, não querendo trazer mais notícias ruins aí, mas, pasmem, na exportação, o nosso custo de atraso portuário é 13,8%. Ou seja, a gente joga no lixo 13,8% da nossa competitividade por esse atraso nos portos. E, além disso, somos o maior exportador e consumidor de cocaína do mundo. Certo? Nós somos o principal corredor de exportação de cocaína. A cocaína nossa vai preferencialmente para a Europa, né, pegando os 3 principais portos do Mar do Norte, né, que são o Rotterdam, Hamburgo e Antuérpia, e deles, né, tem uma preferência específica por Antuérpia, onde se faz a distribuição. E o mundo nos vê como sendo um país de exportações perigosas, pela falta de controle. E aí, em tudo isso, se insere também a necessidade ou a imposição que o mundo fez para nos colocar dentro do OEA. E, por outro lado, a Receita Federal pressionada em reduzir tempos, certo? Mas melhorar a qualidade da fiscalização aduaneira, né? Ela teve que implantar rapidamente, né? Assim, em pouco tempo, ela teve que estruturar um programa de OEA e, diga-se de passagem, fez um trabalho muito bom. Nós temos um dos melhores programas de OEA do mundo e o que oferece a maior paleta de benefícios. E esses benefícios são muito grandes, porque a gente sabe a desconfiança que o importador, exportador, que o empresário brasileiro tem em relação ao fisco, né?
e o programa OEA propõe uma parceria. Essa quebra de paradigma é complicada, por isso que a Receita teve que oferecer lá no cardápio dela de benefícios, né, algo bastante substancial. Bom, contextualizada essa situação, vamos entender, né, quais são os custos que estão envolvidos, né, para numa operação que são impactados, né, positivamente, ou seja, se reduzem com a implementação do OEA. Né? Então, um primeiro deles, né, o Enzo, né, que ali no Marquês martelaram tanto isso lá na minha cabeça, os tais custos de transação, né, que é o custo envolvido, em geral, contrato, administrar o contrato, certo? Evitar o comportamento oportunista, né? Toda essa administração do pedido você reduz à medida que você tem operações que são mais simples e que podem ser consolidadas. Né? Os custos de manutenção de estoque, né? Tanto os custos de espaço como os custos relativos a pessoal, né? Como, fundamentalmente, né, os custos não só de seguro, porque nós temos também um outro recorde interessante, nós temos um dos maiores índices, né, ou um índice altíssimo, melhor dizendo, de roubo de cargas. Então, o custo do seguro é relativo à sinistralidade. Né? Então, isso é uma outra preocupação, por isso o nosso seguro patrimonial é alto. O prêmio do seguro patrimonial, o roubo de carga no Brasil e a carga em transporte ultrapassa R$1 bilhão ano. Tá? Os custos de perdas, com deterioração, obsolescência, dano e furto, a gente sabe que algumas mercadorias, inclusive, você nem consegue tê-las por um tempo de estoque. E o principal, ainda mais a gente tendo uma taxa de juros, né, que está aí buscando, né, buscou a normalidade durante um tempo, mas a gente sabe que ela vai ser impactada agora por todos esse aumento de gastos que o governo teve que promover por conta da pandemia e outras situações de descontrole fiscal, né, que é o custo de oportunidade do capital. Tá? Isso aqui, vamos lembrar, a gente está tratando ainda da primeira parte, né, do que a gente considerou no estudo, que são os custos de estoque, certo? Dentro dos custos de estoque, uma outra coisa que é muito importante a gente considerar também são os custos de falta, né? E, a depender do setor, o custo de falta tem um impacto, né, determinante, principalmente no B2B. Por quê? Porque quando você está vendendo insumos, vamos pensar assim, um insumo químico. O Brasil é um dos maiores consumidores de fertilizantes, por conta do que, né, o professor Cassano já nos explicou. Nós somos um dos principais produtores também, né, de produtos agrícolas e exportadores. Então, isso faz com que a gente consuma muitos insumos, né, que vão compor os fertilizantes, mesmo fertilizantes defensivos agrícolas, essa coisa toda. Se você perde um mercado desse por conta de atrasos, se você tem alguns momentos, né, dessa demanda, você tem demandas concentradas. Então, se você trabalha com arroz, você sabe que você tem que deitar aquele produto 2 a 3 vezes ao ano, e são momentos determinados. Não adianta você chegar com um produto por um preço excelente qualidade após aquele momento, certo? Então, o que vai acontecer é que, muitas vezes, quem vai produzir o fertilizante, que está comprando aquele teu insumo, acaba decidindo, certo, por ajustar os equipamentos para comprar de um concorrente que está disponível no momento em que ele tem que colocar para o agricultor. E isso faz o quê? Faz com que você mude completamente, né, aquela preferência que ele tinha por você, e você reduz o teu market share. Então, a gente acaba vendo operações aí em que insumos vêm para o Brasil por via aérea, né, umas coisas completamente fora da curva,
né? Quando a gente sabe que o fator de estiva daquela mercadoria não comporta esse tipo de operação, né? Acaba acontecendo para quê? Para evitar, né, esse custo de vendas perdidos. Vou dar um outro exemplo para vocês. Os principais importadores de confecção no Brasil, né, que são as grandes redes varejistas. 40% de uma rede varejista de confecção, 40% das vendas é Natal, 20% das vendas é Dia das Mães. O resto está distribuído durante o ano. Se você perdeu o Natal, certo? Você deu uma facada no seu peito. Até porque aquele verde musgo que hoje está na moda e está vendendo no Natal, se você guardar para o Natal do ano que vem, para a moda verão do ano que vem, ele já saiu de moda, voltou o amarelo, o cítrico, qualquer coisa assim, né? Então, isso é uma outra coisa que assim, que é apavorante para as empresas, né? A preocupação enorme delas em perder essas datas. Bom, além disso, né, os custos operacionais, né, esses também são impactados e esses são, às vezes, mais fáceis de serem mensurados, né? No caso do OEA, nós estamos falando o quê? De armazenagem, né? Os operadores econômicos OEA na importação, eles têm o benefício de trabalhar com carga pátio por 48 horas. Primeiro, eles apresentam a declaração de importação, é o despacho sobre águas, né? Antes da chegada da mercadoria, na verdade, eles podem apresentar após o registro do manifesto, né? A hora que o agente de navegação apresenta o manifesto, registra o manifesto, ele já pode ir, já registra a declaração de importação, tem parametrização imediata, e ali ele vai buscar, quando o navio atracar a carga dele, ele vai ter 48 horas da carga dele colocada, disponível como carga pátio. 48 horas de úteis. Se a carga chegar numa sexta-feira, começa a contar na segunda, tá certo? Se a sexta-feira for feriado e ela chegar, então, vamos supor, numa quinta-feira, começa a contar na segunda-feira. Ele vai, então, no final, ele vai ter 5 dias no porto livre, certo? Aí, um outro problema que é seríssimo aqui para a gente, quem trabalha com importação, né, sonha, ou melhor, tem pesadelos com isso, que é a demurragem. E cada vez mais a demurragem está se tornando uma forma de compensação dentro do custo dos fretes. Os fretes tiveram agora uma alta pressionada grande, mas a gente sabe que os fretes tiveram o valor dos fretes esteve extremamente deprimidos no mercado internacional durante muito tempo. E uma forma de recomposição de custos dos armadores era esta utilização da demurragem em valores extorsivos. Por vezes, a demurragem, a depender do tempo e do tipo do equipamento utilizado, se é um equipamento especial, um flat rack, um open top, alguma coisa assim, um high cube, esses valores são estratosféricos, ultrapassam o valor, na verdade, do próprio equipamento, né? E o pior é que o judiciário tem constantemente dado ganho de causa aos armadores, tá certo? Então, essa é uma outra coisa que você, né, quando você tem essa liberação, né, automática do OEA, você muda esse cenário, né? Além da otimização do frete internacional, algumas empresas conseguiram reduzir, né, o estoque de emergência, né, e aí eles reduzem também o ponto de pedido, né, de 28, 38 dias para 10, 12 dias. E isso dá um ganho enorme, né? Você consolida, você tem outras formas de trabalhar com isso. Então, era isso aí que eu tinha que apresentar, né? Esses eram os slides, e aí abri para vocês aí, agradecendo, né, a participação de todos, né? Abrir aí para as perguntas, né? Para que a gente possa auxiliar vocês aí no direcionamento nessas perguntas. Walter e Dr. Cassano, muito obrigada, viu, por trazer esses dados.
que quando a gente pensou exatamente sobre o tema, né, falar sobre o estudo de ganhos financeiros para os OEAs, exatamente para trazer essa clareza, porque a gente sabe que assim ainda há aquela dúvida por parte tanto do agente de carga, como a comissária mesmo de despacho com relação ao programa como um todo, e muitas das vezes, né, tem alguns que até faz algum tipo de confusão. Eu sei que não é o caso dos que estão presentes, a maior parte dos que estão presentes aqui nessa webinar, nesse momento, mas acredito que para aqueles que vão assistir o conteúdo e que muitas das vezes passa para a gente no dia a dia, ali no atendimento no Sindicomes ACTC. Ah, mas até que ponto que é viável? Será que eu realmente consigo desembaraçar em águas? Qual é o prazo disso? O que acontece? Realmente isso é efetivo ou não é? E dentro disso, Walter, eu trago até uma pergunta, né? No desembaraço sobre águas, temos o prazo de 48 horas para deixar o terminal, né? E caso isso não aconteça, por algum motivo, existe alguma penalidade? Acontece alguma penalidade sobre essa questão? Não. Ao operador OEA não vai ser aplicada nenhuma penalidade, o problema é que ele vai começar a incorrer, né, nos custos de terminal, porque a partir desse momento, o próprio ato COANA que determina aos terminais, né, esse oferecimento desse free time, determina também que depois de 48 horas eles têm que tratar essa carga, né, como carga armazenada, eles não podem mais deixar na condição de carga pátio. Então a distinção é exatamente essa, né? Ele deixa de operar de uma forma, ele passa para ser exatamente o enquadramento da operação na segunda opção, porque ele saiu do quesito, né, dentro do que abrange exatamente o desembaraço em águas, não é isso? Então, assim, independente até se ele seja o EA ou não, ele também acaba se enquadrando, mas o EA ele tem que estar atento por causa do time dele ali, que ele precisa ponderar o antes para ele conseguir realmente atender esse deadline que ele espera. Exatamente, Ana. E aproveitar também, eu não sei se as pessoas talvez não tenham acompanhado, e dar também uma outra informação. Quando agora, em abril ou maio do ano passado, a Receita Federal fez uma alteração na IN 680, né, que trata do despacho aduaneiro, das regras do despacho aduaneiro de importação, ela foi para introduzir um rito, né, um rito de entrega antecipada para as vacinas não que nos falava à época, para os insumos de combate à Covid, os equipamentos de proteção individual, essa coisa toda, eles aproveitaram e introduziram essa mesma condição para os OEAs. Então, os OEAs têm o mesmo tratamento de entrega antecipada. Mesmo que aconteça, imagine só, dos OEAs terem uma parametrização no canal vermelho que é menos de 1%. A bem da verdade, desde março do ano passado, a Receita Federal zerou conferência física para os OEAs por conta da gestão de risco. Eles preferiram colocar os OEAs todos em canal verde. Isso não vai se manter, né? Um dia, quando a pandemia arrefecer, a ideia é ter um ponto, né, de amostragem, 1% de verificação, uma coisa dessa, né? Por enquanto, estamos nessa situação. Mas, mesmo que aconteça isso, o desembaraço aduaneiro não ocorrerá no porto. O desembaraço, o OEA tem uma autorização para fazer a entrega antecipada, ele vai receber no seu domicílio fiscal, vai ficar como fiel depositário daquilo, vai, então, chamar a fiscalização, ter um prazo preclusivo, né, para se apresentar e fazer a conferência física, né, que muitas vezes a fiscalização tem feito até por via remota, né? Mas essa é uma outra vantagem. A ideia, gente, e isso é importante que as pessoas entendam, né? Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, falam, olha, mas os terminais, eles vão viver do quê? Eles vão viver do que é o objeto da licitação deles, movimentação de cargas.
terminal marítimo, aéreo, rodoviário é um ponto de intermodalidade. É para você trazer marítimo e transformar em rodoviário para fazer uma distribuição. Ou na exportação, você trazer um ferroviário e transformar em marítimo. Não é ponto de armazenagem de cargas. E a OMA, a OMC, a OCDE, o Acordo de Facilitação de Comércio, já mapeou que isso é um altíssimo risco. Você manter carga armazenada em zona primária, seja porto, aeroporto ou zona de fronteira seca. Porque ali se aproveita justamente a carga ilícita para se camuflar. O despacho aduaneiro, tanto de importação como de exportação, a recomendação de todos esses organismos internacionais que o Brasil participa, é a interiorização do despacho aduaneiro, certo? E armazenar carga em porto e aeroporto, que são áreas caras, nobres, é um absurdo. Então, esse terminal tem que viver, e é para isso que ele foi elaborado, né, foi montado e a licitação foi feita, ter movimentação de carga, não de armazenamento de carga. Sim, e mesmo porque quando a gente fala de armazenamento, né, a gente já sabe, zona primária é o local da importação, recebe, já sai. Né? Se ele não for nacionalizado ali, ele vai para um entreposto, né? No caso, uma zona secundária, um porto seco, que aí ele tem um time um pouquinho maior, mas ele não vai ultrapassar aquele 120 dias, mas também é aquela questão, né? Você não vai deixar para dar 110 dias, 118 dias, né? Para depois cair com a carga para perdimento no processo da importação. Ou então, claro, eu preciso da zona secundária, meu porto seco, mas para fazer um entreposto aduaneiro, a gente faz a DA e vai fazendo as nacionalizações fracionadas daquele carregamento que você importou e vai pagando os tributos. A intenção não é ficar com a carga parada lá um ano e prorrogar mais um ano e ela está 100% ali, né? Então, o pessoal realmente tem que ter essa distinção e trabalhar em cima disso. Tanto o professor Cassano como o nosso amigo aqui, o Dr. Walter. Desculpa chamar de Walter de novo, é de doutor, tá? É o costume. Falando ainda sobre a questão do despacho, tá? Sobre águas, tem uma questão aqui que até, inclusive, gente, eu estou fazendo a leitura das questões daqueles que se inscreveram e colocaram aqui para a gente, tá? Se a gente não tiver tempo aqui de colocar para vocês, eu vou estar encaminhando também por e-mail, tá? As respostas que tanto o professor Cassano como o Dr. Walter vai estar respondendo posteriormente, tá bom? Nós temos ainda falando sobre esse ponto, que é o seguinte: o agente de carga é o EA, o importador é o EA. O despachante aduaneiro, ele não é o EA. Aí dentro desse esboço, né, pode-se registrar a DI ou EA na modalidade de despacho sobre águas? Veja, para esclarecer essa questão e outras combinações dessa, o importador, certo? Ele tem que ser OEA. Ele, sendo OEA, ele tem direito a realizar a operação, o despacho sobre águas. O importador e o exportador, que são OEA, eles têm que dar preferência para a contratação de parceiros comerciais OEA, agentes de carga, transportadores, REDEX, operadores portuários e aeroportuários. E, né, acho que é importante a gente colocar isso aqui, né? O despachante também. Mas o despachante está fora do programa. O despachante está fora do programa e o despachante voltará ao programa. Isso eu ouvi do Jackson, né, o coordenador da Coana, certo? Porque quando a gente, inclusive, foi em março do ano passado, quando a gente examina os programas congêneres, como o EIO europeu, o CityPet americano, o broker está lá, não tem como, né? O broker tem uma importância enorme na operação de comércio exterior e ele é um ente, um interveniente muito delicado, porque ele tem fundamentalmente as informações todas da carga.
por isso que o despachante aduaneiro volta ao programa OEA em outras condições, né? Aquela prova de qualificação, né? Ela que era, na verdade, uma prova de eliminação, com a lógica de uma prova para você preencher vagas de concurso público, vai ser eliminado, tá certo? Mas não vai eliminar a necessidade de qualificação profissional, né? Em que sentido? Plano, política de treinamento e retreinamento que o OEA Segurança exige, né? Mas, desculpa, basicamente, o importador sendo OEA, o meu agente de cargas não é OEA, ele vai ter o direito ao despacho sobre águas. Agora, uma coisa que é importante a gente ter em mente, a Europa vem trabalhando assim e os Estados Unidos, o que eles chamam de SAFE, a cadeia logística segura, certo? O interesse do programa, que é um programa mundial, é que você opere com todos os intervenientes que sejam OEA. E, nesse sentido, já existem alguns programas, certo? Na Europa, mais especificamente na Holanda, que quando você atinge este liner, que eles chamam, né, da cadeia SAFE, aí você vai ter uma transferência simples de estoque. Você não tem interveniência da aduana num ponto de exportação, nem no ponto de importação. É o sonho, né, dos importadores e exportadores, é o just in time. Isso vai eliminar o broker. Não vai eliminar o broker, o despachante, nunca, certo? As empresas continuam na lógica do outsourcing, da terceirização, e esse é um serviço especializado que ninguém quer trazer para dentro, num regime de autarquia, porque é caro, tá certo? Não vale a pena. Certo? Então, vamos pensar assim, não é isso que vai eliminar de jeito nenhum. Em todos esses países, o que foi feito foi incorporar o despachante ao programa, certo? A ideia não é, de maneira alguma, tirar o despachante ou a importância do despachante no programa. Mesmo porque, né, Walter, o despachante aduaneiro nada mais é que o interveniente aduaneiro. E o que é o interveniente aduaneiro? Ele intervém o importador e exportador junto à zona primária e secundária, que é os recintos alfandegados, a Receita Federal, os demais órgãos anuentes, por isso que ele está vinculado ao radar do importador e exportador, e ele representa ambos, ele está vinculado a uma procuração, e a existência do despachante, a gente sabe todo o processo, mas para quem não conhece, que está aqui agora, que vai assistir esse conteúdo, que vai subir no TV Sindicomes, e vai assistir mais de uma vez, 1, 2, 3 vezes, você primeiro tem que ser um ajudante de despachante. Isso quer dizer, para você ser ajudante, você precisa também estar vinculado a um despachante que realmente esteja exercendo, esteja realmente ativo, tá? E aí, depois de 2 anos, juntamente com a prova e a documentação, aguarda a análise da Receita e também a homologação e aprovação do presidente da República para você se tornar, então, um despachante aduaneiro. E aí você começa realmente a operar dessa forma. Então, o interveniente aduaneiro nunca vai deixar de existir. Como o próprio Walter disse, ele está introduzido dentro do modelo de operação do OEA. Né? Então, isso daí tem que ser bem esclarecido, porque a gente sabe que tem apenas a comissária de despacho, que não atua também como agente de carga, mas somente como comissária, que eles ficam com essas dúvidas. Eles, puxa, a minha profissão vai ser extinta, a minha empresa eu vou ter que fechar, eu vou ter que mandar profissionais embora. Não, gente, não é isso. É você vai se introduzir, tanto que você já está se introduzindo, porque é uma série de coisas que já vem acontecendo dentro do próprio programa OEA, que a comissária de despacho, o despachante aduaneiro já vem fazendo no decorrer dos 2 anos, né? E isso tem criado uma força muito grande. Mas que bom, né, que a gente está explicando isso nessa webinar, por mais que o tema é voltado à parte dos ganhos financeiros, mas também desmistificar
essas dúvidas que às vezes surgem muito e a gente acaba recebendo lá no Sindicomes ACTC nas perguntas dos nossos associados e entidades de classe. Walter, nós temos uma pergunta que a gente acabou de receber, inclusive, de uma das participantes que está aqui, tá? Ela gostaria, a Denise, que é uma das diretoras aqui do Sindicomes ACTC, a Denise Alves, e ela pergunta o seguinte: gostaria de saber quais são os órgãos anuentes que já aderiram e interiorizaram o programa OEA. Como está a curva de aprendizagem junto, né, desses órgãos? Bom, ótima pergunta, queria agradecer todas elas, mas queria agradecer essa porque abre também para a gente descortinar, né, o tamanho disso, para onde está indo o programa OEA e para onde nós, como intervenientes de comércio exterior, temos que estar olhando e nos preparando, né? Já entrou no programa OEA o mapa, né, o Ministério da Agricultura, especificamente com o ramo de saúde vegetal, eles vão entrar também com a saúde animal. Você primeiro se certifica como é a receita e depois você vai, tendo esta certificação básica, daí você vai ter a certificação, pode buscar a certificação do Ministério da Agricultura. E, além deles, está no pipeline ali para alcançar também e lançar os seus programas de certificação. A Anvisa, o Inmetro, a ANAC e o Ministério do Exército. Porém, nós temos uma indicação do Tribunal de Contas da União, que é um órgão de assessoria do Congresso Nacional. Essa indicação é do quê? É que todos os órgãos fiscalizadores de comércio, anuentes de comércio exterior, têm que implantar o seu programa OEA. Eles têm que fazer gerenciamento de risco. Vocês imaginem que loucura. O Ministério da Agricultura, antes de ter implantado o programa OEA, ele não tinha a possibilidade de fazer uma parametrização, uma seleção de risco entre as operações. Teoricamente, eles não faziam isso, eles teriam que verificar 100% da carga de importação e 100% da carga de exportação. Isso é impossível. Isso é um entrave enorme. Além disso, nós estamos também na DUIMP, né? Nós vamos ter aquela conferência física centralizada, né? Em que um auditor, seja da Agricultura, seja da Anvisa, seja da Receita Federal, vai fazer a conferência e vai, né, disponibilizá-la por meio digital para os outros colegas, evitando dupla, tripla conferência, né? Então, é muita coisa que está mudando. A DUIMP é uma revolução no comércio exterior, não tem nada a ver com o Siscomex. Eu trabalhei antes do Siscomex. O Siscomex, que receba os méritos, mas vamos entender, o Siscomex, ele informatizou a burocracia, a DUIMP não. A DUIMP reescreveu o processo. E reescreveu muito bem, diga-se de passagem, né? E o OEA se insere nisso, no acordo de facilitação de comércio, certo? Nos compromissos que a gente tem na OMA, na OMC. Então, os outros órgãos anuentes estão vindo. E olha só, duas coisas. Anvisa vem com o seu programa OEA e não dará benefícios, isso é importante, vocês sabem, no plano da lei, não dará benefícios somente para as empresas OEA na importação e na exportação. As empresas que forem certificadas OEA pela Anvisa vão ter também, nas suas operações internas, registro de produtos um tempo mais reduzido de análise e o tempo de duração daquela análise, que é de 1 ano, vai passar para 5 anos, porque esses são considerados intervenientes de baixo risco. E a segunda coisa, por favor, temos que ficar de olho nisso. Acabou de lançar, semana passada, a Receita Federal lançou o programa Confia. É os moldes do programa OEA. Não é que foi baseado no programa OEA, não. É porque tem lá uma posição da OCDE, que a gente está batendo na porta para entrar desesperado, e falou, você tem que implantar
a lógica da fiscalização que force ou que induza as empresas ao compliance, ao invés de usar o enforcement. O que quer dizer isso? Não adianta você lançar um monte de multas em cima do cara, porque isso não traz um resultado efetivo. Dos 100% das multas aduaneiras, sabe quanto a receita de fato entra no caixa? Menos de 6%. O resto vira processo, que é dívida, que é finge que eu pago, finge que a empresa já quebrou, já não é por aí. O compliance é você convidar, dar premiação à empresa que assume a responsabilidade tributária e aduaneira, no nosso caso. Tá? Então, vários outros órgãos estão entrando aí para o programa OEA e fiquem de olho. O programa Confia é para todas as empresas brasileiras, certo? Que vão ser certificadas, né, que puderem atingir o nível de qualidade do Confia. E qual o benefício? Vou só dar um benefício que eles já disseram. Uma empresa dessa, se fiscalizada for, quando for fiscalizada, e ao final do resultado da fiscalização, se ela é classificada no Confia com o padrão AAA, ela não receberá um auto de infração, ela vai receber um relatório com um prazo para que ela faça a regularização. Veja isso, quanto custa para essas grandes empresas brasileiras, a diferença entre você receber uma multa e discutir a multa e você receber uma oportunidade para ajustar e aí ser considerado espontâneo o seu lançamento. Né? Desculpa, Ana. Imagina, não precisa pedir desculpa, não. Isso é muito bom, enriquecedor e esclarecedor para todos, né? Eu quero aproveitar, tá, que o vice-presidente do Sindicomes ACTC, ele está aqui presente, o senhor Wilson Brau, e eu gostaria de perguntar, né, passar para ele a palavra, se ele tem alguma pergunta, algo que você queira aí falar, vice-presidente. Olá, Wilson, como está? Tudo bem? Boa noite, Walter. Hoje, durante todo o dia, falei de você. Puxa vida, muito obrigado. E já sei que falou bem de mim, porque o nosso mercado é pequeno, e já ouvi, e quero lhe agradecer aqui publicamente e de coração pelas palavras, viu? Primeiro, quero agradecer para a Ana essa oportunidade de poder participar. Ana, mandei uma mensagem no teu celular reclamando porque levei 30 minutos para conseguir entrar no Zoom. Ou eu melhoro o meu sistema de conhecimento tecnológico, ou o Zoom melhora o dele, um dos dois, né? Mas, de qualquer maneira, você vai receber aí no teu celular uma reclamação, por favor, esquece. O nosso host é o Victor, ele está fazendo da casa dele, e eu estou fazendo da minha casa também. A nossa internet está uma maravilha, porque meu marido ele fez a aquisição aqui de um pacote muito bacana, então não tem problema de conexão. Tá bom, então desconsidera a minha reclamação. Imagina, fique em paz. Tá bom? Mas você me mandar mensagem no celular, isso é muito bom, porque é muito difícil, hein? Tá bom. Então, só retomando o que você falou e agradecer aos dois Walters. Eu conheço o Walter Thomas, o outro senhor que fez a primeira apresentação, o Dr. Walter, eu não lhe conhecia. Muito obrigado aí pela gentileza de lhe ouvir. Eu hoje comentei, por isso eu disse, Walter, de que o dia inteiro hoje nós falamos de você dentro da minha empresa, porque, diferente de outros sistemas de qualificação profissional e empresarial, como, por exemplo, ISO, que ficou em moda aí na década de 90, a minha compreensão é que você pode optar por se qualificar dentro de uma programação ISO, mas a qualificação OEA não é mais uma opção, né? Eu não sei quantos estão ouvindo e quantos amanhã vão ouvir esse live que nós fizemos. Pelo sim, pelo não, a qualificação OEA não é uma opção. A qualificação de OEA
é uma demanda, uma exigência mundial, legalista, no sentido de que quem exige isso dos participantes não é mais o cliente que toma os serviços, mas são todos os intervenientes dos processos, como a Denise perguntou antes. Então, estar qualificado para operar como uma empresa OEA, pelo sim, pelo não, não é mais uma opção, ela é uma exigência que, mais cedo ou mais tarde, todos os indivíduos ou empresas que operam dentro do sistema de comércio internacional vão ter que aderir. Então, a adequação, a qualificação, não é uma opção. Eu gostaria até que fosse uma opção, mas não é uma opção, é uma necessidade. E só para retomar uma afirmação que você fez antes, Walter, se todas as empresas que estão dentro da cadeia operacional, de uma forma ou de outra, vão ter que aderir ao programa e vão ter que se qualificar ao programa, o elemento principal responsável pela adesão é o comprador, é o importador ou é o exportador. Todos os outros são elementos da cadeia, mas as duas pontas terminais, quem exporta e quem importa, é que tem a primazia e que tem a responsabilidade principal. Retomando mais uma vez o que você disse, Thomas, se eu sou um operador, qualquer que seja a minha parte no processo, se eu sou um operador qualificado como OEA, se o meu cliente final não é, de nada valeu o meu esforço. O processo dele vai ser tão burocrático e tão difícil e tão complicado e tão oneroso como sempre foi. Então, se existe uma mensagem que eu me permito dizer que você deve insistir como consultor de empresas, o outro Dr. Walter, eu não sei exatamente qual é a atribuição que ele tem, mas imagino que também é um consultor de empresas. Se existe uma missão importante que vocês, como consultores, têm nas mãos de vocês, é que vocês consigam levar ao mercado brasileiro essa compreensão de que importadores e exportadores são os primeiros que devem se preocupar com isso, né? Todos os elementos que você falou, mas dá para desembaraçar sobre água? Não dá? Assim, assado? São pontos ainda pouco compreendidos, mas se o importador e se o exportador não tiverem a compreensão de quanto eles devem se preocupar com essa qualificação futura, e essa qualificação futura ser exercida no menor espaço de tempo, no mais breve intervalo, na mais breve janela de tempo que eles possam se dispor a cumprir, todos os demais envolvidos, sejam terminais, sejam armadores, sejam despachantes, transportadores, mesmo que nós nos esforcemos por estar dentro do processo, se as pontas terminais e iniciais não se condicionarem a participar do processo, todos os esforços dos elementos intermediários vão ser pouco efetivos no processo de melhoria, no processo de avanço e de desenvolvimento do comércio internacional brasileiro. Então, eu acredito que os que são parte do processo, como despachantes ou transportadoras ou terminais, que todos eles estão preocupados, menos ou mais, com esse avanço, com essa tomada de posição dentro da qualificação OEA, eles devem também, em conjunto com vocês como consultores, explicar aos seus clientes, importadores e exportadores, que se eles não se qualificarem, muito pouco vai valer os esforços dos elementos intermediários. Então, se vale aqui uma proposta de trabalho, uma proposta de mensagem, especialmente para vocês como consultores, e também para os sindicomes,
e a CTC, como associação que hoje se esforça muito, eu sei disso, eu participo dos esforços da diretoria, se esforçam muito no sentido de tornar cada vez mais público aquilo que é necessário para o desenvolvimento do comércio internacional. Se existem dois elementos fundamentais no processo de qualificação UEA, são os exportadores e os importadores. Fica aqui a minha sugestão para vocês como consultores, e fica aqui a minha sugestão para as duas associações, o Sindicomes e a CTC, até onde for possível, levar esse esclarecimento. Ou seja, os intermediários estão disponíveis, interessados e extremamente sensíveis a essa necessidade de qualificação da UEA, de agentes qualificados pela UEA. Mas se as pontas iniciais e terminais não estiverem conscientes do papel deles, os nossos esforços não vão ser atingidos nem em 10 anos. Muito obrigado aí pela oportunidade de expressar a minha opinião. Obrigada, senhor Wilson. Obrigada pela presença. Bem, o papo ele foi tão, né, intenso, né? E assim, já são 8 horas e 23 minutos, a gente passou até de alguns minutinhos, né? Então, eu vou passar aí a palavra para os nossos palestrantes, para vocês fazerem as considerações, os agradecimentos, aí quiser deixar os contatos também de vocês, tá? Vou passar aí para o nosso professor convidado, professor e doutor Cassano, a palavra para você. Ana, posso acrescentar uma sugestão? Pode. Aos dois consultores, o Dr. Walter e o outro Dr. Walter, o Sindicomes e a CTC têm relações bastante estreitas com outras entidades empresariais, pelo menos no estado de São Paulo, como a Federação do Comércio e a Federação das Indústrias, e até onde for possível que a CTC e o Sindicomes promovam esse conhecimento de vocês e essa oportunidade de palestrar também dentro das duas federações, que são tanto uma como outra, a Federação do Comércio como a Federação das Indústrias. Ali estão os clientes finais, ali estão os importadores e os exportadores, né? E promover, não digo com patrocínio, porque as federações são maiores do que as nossas duas associações, mas que o Sindicomes e a CTC, em conjunto com as duas federações, promovam cada vez mais a oportunidade de vocês levarem a esses clientes finais ou empresas tomadoras de serviço e de informações o quanto é importante para que elas se preparem para o futuro. Obrigado. Bom, eu antes de me despedir, eu queria agradecer ao senhor Wilson pelas observações e muito pertinentes e realmente oportunas. Dizer que o meu nome é Francisco Américo Cassano, eu estou usando... Desculpe, doutor, então vou me redimir, é que aqui na sua fotografia... Eu sei, né? eu vou explicar isso exatamente porque, assim como o senhor, eu também tive problema de acesso e acabei utilizando o link do Walter e, portanto, o meu nome está... eu estou identificado com o mesmo nome dele por causa do link, exatamente. Então, de qualquer maneira, as suas observações são muito oportunas, muito importantes e, sem dúvida nenhuma, nós vamos procurar fazer uso delas como for possível e necessário. Eu agradeço. Contem com o apoio do Sindicomes e da CTC. Perfeito. A Ana é muito esperta para essas coisas. Sem dúvida, perfeito. Então, eu agradeço a oportunidade, foi um prazer conhecê-los, estar aqui com vocês. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas que possa esclarecer e espero encontrá-los novamente em outra oportunidade. Muito boa noite e obrigado. Um abraço a todos.
Bom, eu queria também agradecer muito, né, essa oportunidade do Sindicomes à CTC, as palavras do vice-presidente, seu Wilson, e deixar duas ideias aí para o final. A primeira é que, convergindo com essa ideia do seu Wilson, a gente tem notado uma coisa interessante. O OEA cada vez mais se consolidando e participando do comércio exterior. Hoje, 30% das importações, 30% dos importadores são OEA. E 20% dos exportadores já são OEA. E durante a pandemia, nós tivemos um aumento crescente na procura de certificação desses dois operadores. E eles são definitivamente fundamentais, né? Então, isso já é uma coisa que nos traz assim, uma alegria, um alento, vendo que isso está acontecendo. Eu acho que é muito importante, né, que a gente se apresente nessas outras associações. Agora, o que eu queria trazer para casa, que é a minha casa de origem, né, porque a minha vida toda trabalhei com despacho aduaneiro, meu pai participou, né, da fundação do Sindicomes, da compra do imóvel, tudo, e ele falava isso com muito orgulho, é que colocar o pouco conhecimento que eu tenho sobre isso para a disposição dos meus colegas do sindicato, né? Então, por favor, precisando de informações sobre o OEA, procurem, isso não tem ônus nenhum, não tem nenhuma vinculação comercial, para mim, fundamental passar isso para os colegas e que a gente entenda. Cada vez mais, quanto mais o mercado, a receita, né, os operadores internacionais, as organizações internacionais exigem mais qualificação, melhor é para a gente, né? Porque nos distancia daquela competição que a gente sabe que alguns, infelizmente, promovem, que é canibal, né? Aquela competição em que vai se olhar ali os centavos de quanto cada um está cobrando. O OEA vai trazer o comércio exterior para um outro nível. As duas modalidades se baseiam na qualificação dos profissionais. Isso vai ser exigido da gente e é muito bom, né? Porque aqueles que se qualificarem vão poder ser reconhecidos, né, e distinguidos dos outros. Tá? Então, o que eu puder ajudar os colegas, eu gostaria de me colocar à disposição, porque essa é a minha casa de origem. Bom? Muito obrigado, Ana. Imagina, eu que agradeço por tudo, né, a pauta, tudo que a gente elaborou, aí as questões e a disponibilidade, tanto do doutor e professor Cassano, que veio aqui, obrigada pela sua presença, obrigada pela disponibilidade, trazendo conhecimento para a gente, o nosso amigo aqui da casa, parceiro, o doutor Walter Thomas, que ele não é doutor, mas a gente tem o hábito de chamar ele de doutor, mas é carinho e respeito por causa da OAB, né? Não tem jeito. E todos os presentes aqui, o vice-presidente, o senhor Wilson Brau, a Denise, todos os colegas aqui de categoria. E antes da gente finalizar, aqueles que deixaram as perguntas no chat que não foram respondidas, eu vou estar passando para os palestrantes, nós vamos pegar todas as perguntas que vocês mandaram anteriormente, juntamente com essas aqui na nossa live, tá? Vou passar para eles, e quando vocês receberem um e-mail marketing com o link desse vídeo para você assistir e compartilhar com seus contatos, já vai ter lá perguntas e respostas, tá bom? Porque quer queira ou não, acaba sendo um manual, cada vez mais informação para que vocês venham se preparar e reforçando, toda e qualquer dúvida que vocês tenham, passa lá por e-mail, tá? eventos@sindicomes.com.br, na qual quem recebe esse e-mail sou eu, então eu estarei reportando para todos os demais aqui presentes, para que eles possam responder, e aí automaticamente eu retorno com vocês. E antes da gente finalizar, tá? Eu quero deixar aqui para vocês que agora no mês de maio nós vamos ter, juntamente aí
com o time Portório, parceiro Sindicomes ACTC, formação de gestores em OEA no módulo de segurança, e nós, no mês de abril, tivemos um número expressivo de alunos, agente de carga, comissário de despacho, realizando o curso OEA para comissária de despacho e para os despachantes aduaneiros. E nós temos também no nosso calendário, agora no dia 13 de maio, 13 e 14 de maio, nós vamos ter esse mesmo curso de 16 horas aí, além, claro, você que quer aí se capacitar para se tornar a sua empresa, né, o seu time e sua empresa, dentro da conformidade de segurança, nós temos o calendário também, e para você que é despachante, comissário de despacho, nós também preparamos essa pauta para você, 16 horas, para que você venha se preparar cada vez mais. Então, assim, motivos para não fazer não existe, apenas você dedicar realmente o seu tempo para se capacitar. Nós temos aqui na live algumas pessoas que realizaram o curso, que mandaram contribuição de conteúdo, que está aqui assistindo juntamente conosco. Então, assim, o assunto é importante, ele é relevante, ele te traz ganho, ele te minimiza uma série de outros problemas. Claro que tem alguns fatores que ainda está sendo feito adequações por parte dos órgãos anuentes. Isso daí a gente sabe que são processos que a gente vem trabalhando e adequando com o decorrer do tempo. E, claro, os órgãos anuentes, eles estão sempre dispostos aí a ouvir e, claro, adequar, tá? E toda e qualquer mudança, e toda e qualquer sugestão que vocês tenham, passem a nós, porque nós, como sindicato, como categoria que representa vocês, estamos aqui do outro lado para realmente levar isso adiante, trazer a transformação não apenas para você, para o seu CNPJ, para o seu cliente, mas para todos que vão operar com a mesma modalidade. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos, uma ótima noite a todos, e não esqueça de curtir a nossa página, tanto nas redes sociais, como também no canal do TV Sindicomes no YouTube. Um grande abraço de todos os Sindicomes, e como eu sempre digo, se amem, se valorizem, e recebam o meu abraço aqui do outro lado. Boa noite a todos. Grande Obrigado, beijo. boa noite a todos. E aí a gente em breve retorna com vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite Tchau. a todos.